Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com prazer e satisfação mais uma vez estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um trimestre na nossa EBD. Estou aqui com o nosso querido irmão, professor Moab dos Santos. A paz do Senhor, professor Moab. A paz do Senhor, presbítero Antoniel Félix, é sempre uma alegria enorme, né, estar reunido numa oportunidade tão rica que é essa EBD em Síntese Podcast, vamos dizer assim, né? Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, cada participante e se sinta na liberdade, né, de deixar seu like, comentar. Estamos juntos aqui para crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Iniciando mais um trimestre, caro professor Moab dos Santos e professores que nos assistem, nos escutam por esse EBD em Síntese Podcast, que é uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidido pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva. E também tem a coordenação do DENEC, que é o Departamento de Educação Cristã da nossa Assembleia de Deus aqui em Natal e no estado também do RN, Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre, agora o terceiro trimestre, próximo Moab, significa dizer que o tempo está passando e Jesus está voltando, né? Lição de número um para agora 6 de julho. Nós vamos adentrar agora na carta aos Gálatas. Querido professor Moab, a nossa lição desse trimestre ela vai tratar justamente sobre a carta aos Gálatas, como havia dito aqui no início aos Gálatas. Então, qual a sua perspectiva para esse trimestre com relação a essa carta aos Gálatas, a importância aqui, de forma bem introdutória, nós vamos já abranger aqui a nossa conversa, iniciando justamente a nossa perspectiva, o que esperamos dessa lição, porque ela está baseada, professor, em todo o capítulo 1 até o capítulo número 6, é claro, né, do livro da carta de Paulo aos Gálatas, e a lição aqui tem a carta, a número um, a carta da liberdade cristã. Só que antes, porém, de você dar seu parecer, lembrando que são 13 lições, a carta um é Gálatas, a carta da verdade cristã, a lição número 2 vamos tratar sobre o falso evangelho, a lição número 3 tem Paulo e sua chamada, a lição 4 o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos, lição 5 advertência contra o legalismo, lição 6 justificados pela fé em Jesus Cristo, a lição 7 temos a promessa que não pode ser revogada, a lição 8 vai ser estudado sobre filhos e herdeiros. Na lição 9 filhos de Deus e descendência de Abraão. A lição 10 nós temos, professor, a liberdade que Cristo nos deu. A lição 11 vai ser tratado sobre a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Na lição número 12 vai ser tratado sobre o que você semear também ceifará. E a 13, as marcas de Cristo. E agora, nessa lição de número um, professor, quais as suas considerações iniciais com relação à própria lição no todo e também na nossa lição agora, cujo tema é Gálatas, a carta da liberdade cristã? É um momento muito oportuno, né? Porque a nossa igreja, ela precisa, em todo o tempo, estar bem fundamentada, né? Sempre haverá pessoas querendo trazer falsos ensinos, falsas orientações, desafios que encontramos no tempo do apóstolo Paulo, nós percebemos que se repetem no decorrer do tempo. Então, é fundamental que a igreja de Cristo, ela esteja bem firmada na palavra, compreendendo bem a razão da sua fé, e aí poder responder de forma bíblica as afrontas, os falsos ensinos, as falsas orientações, né, de pessoas que chegam querendo trazer um jugo, trazer um peso, trazer algumas regras que não estão fundamentadas em Cristo, mas que gera no meio da igreja um sentimento de que eu perdi minha salvação por não realizar tal atitude ou tal procedimento que em outras igrejas se faz. Então é importante que o cristão ele entenda que em Cristo Jesus ele tem pleno acesso à presença de Deus, porque o sacrifício de Cristo ele é único, ele é perfeito e ele é suficiente. Mas se a igreja não está bem fundamentada, ela começa a ter dúvidas da sua salvação, tendo em vista as ideias erradas que tentam se implantar no seio da igreja. Então, eu penso que vai ser muito válido e necessário esse trimestre para a maturidade cristã de nossos jovens. De fato, graças a Deus, a nossa lição, ela, logo na primeira lição, existe uma foto, uma imagem que tem um texto que possivelmente, pelo que se percebe aqui, é um detalhe importante que o professor pode falar no domingo, pelo que se percebe,
texto do profeta Isaías que foi encontrado lá nas cavernas de Qumran, né? Chamado Manuscritos do Mar Morto. Se você observar, existe um detalhezinho aí que não pode passar despercebido. É o livro do profeta Isaías, encontrado lá na caverna de Qumran, né? O tema principal é Gálatas, a carta da liberdade cristã. O texto principal vai estar em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. O resumo da lição vai dizer: a carta aos Gálatas é uma exposição pela fé em contraste com a salvação pelas obras. Cara, professor, nós temos três objetivos no domingo que o professor deve alcançar, né? Quais são eles? Nós temos aqui entender, não é, o panorama geral da carta aos Gálatas. O segundo, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita. E, em terceiro, refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias, justamente para que os nossos jovens possam fazer esse link do que está acontecendo no contexto da carta com os dias atuais. Muito bem, o texto bíblico vai estar em Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 5, ou seja, será tratado dos versículos 1 ao 5. Porém, a lição de hoje, como é uma lição introdutória, o professor tem que se atentar porque ela vai tratar justamente sobre conceitos gerais, como, por exemplo, a carta aos Gálatas, do seu contexto histórico, geográfico, político, inclusive, em que ela foi escrita. Nós temos o autor da carta, é importante frisar com relação ao autor da carta, o motivo da carta. Tudo isso vai ser frisado nesse tópico número 1. Quando adentra-se no tópico número 2, temos a saudação paulina. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, diz aqui o subtópico 1. Então vai também se tratar sobre o que significa ser da parte de Jesus e de Deus Pai, quando Paulo se refere dessa forma. Os irmãos que estão comigo, quando ele se refere a esses irmãos, o porquê ele se referiu dessa forma, o motivo, quem são os destinatários dessa carta. E aqui no tópico de número 3, isto é, ainda no tópico 2, ele vai tratar um ponto importante que não pode deixar de ser dito, que é sobre a nossa salvação, que ela não depende das obras, né? E também enfatizar os judaizantes, que aparece aqui na lição de hoje, como justamente um dos motivos, aí aqui a gente já adianta um dos motivos de Paulo ter escrito essa carta, né? E o motivo principal, na verdade. E finaliza com o tópico número 3, que diz a mensagem para os nossos dias. Aí tem a importância da liberdade, que tipo de liberdade é essa, né? Que tipo de liberdade está sendo tratada, que Paulo está tratando sobre isso, né? O porquê essa liberdade, a liberdade em Cristo, que tipo de liberdade é essa, né? Isso tem que ser bem trabalhado, né? E como eu havia dito, vai falar sobre a salvação que não depende das obras, que está no 3, né? E também tratando sobre os judaizantes, professor. Então, professor, em princípio nós, como nós estamos no início, é importante o professor atentar que e aqui nós estamos, como sempre dizemos, são subsídios para a igreja. É importante nós apresentarmos aqui algo que eu trouxe para vocês. Nós vamos fazer uma apresentação. Esse mapa aqui que vai aparecer, está aparecendo aí agora aí para vocês aí, é um mapa do Império Romano, né? Ou seja, de início nós já falamos aqui, já começamos a identificar o porquê e onde se encontra justamente o povo, né? O motivo da carta aos Gálatas. Ela está nesse contexto chamado de Império Romano, né? De Império Romano, na região chamada de Galácia. E aqui nós vamos justamente mostrar para vocês nesse mapa onde se encontra justamente a região que nós chamamos de Galácia. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Nessa região aqui, que hoje é chamado, hoje nós conhecemos como país da Turquia. Os turcos, né? Os turcos. Então você observa que nessa região aqui, tá aí Galácia, Galácia, então a Ankara, né? Ankara, que era a capital, e também hoje é Ankara, que é a capital da Turquia. Você observa que nessa região aqui, Galácia não era uma cidade em específico, professor Moa, era uma região que compreendia várias cidades, né? Assim, professor Moa. Enquanto você também quiser falar, pode falar. Eu deixo o mapa aqui na para os irmãos observarem. E se você quiser falar, pode falar também. Então, a Galácia era uma região da Galácia. Se você ver logo no capítulo de número 1, no capítulo de número 1 no livro, vai dizer assim: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou, e todos os irmãos que estão comigo, e as igrejas que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ou seja, a carta é direcionada às igrejas da Galácia, ou seja, a região da Galácia. E é importante frisar que quando se trata dessa região,
a arqueologia tem descoberto que não só a região da Galácia é uma região grande, enorme, mas ela também tudo indica que quando Paulo ele vai escrever, professor, quando Paulo ele vai escrever, nós observamos aí, quando Paulo vai escrever, ele escreve com intuito, segundo historiadores, baseado até, nós temos aqui Atos capítulo 13, versículo 4, porque vai tratar justamente de quando Paulo vai evangelizar na sua primeira, né, primeira viagem missionária a essa região. Em especial, nós vamos estar aqui diante das regiões da Frígia, Licaônica, deixa eu pegar aqui, da galera, Icônio. Aí nós temos mais para baixinho aqui um pouquinho, mais para cá, assim, mais para cima um pouquinho, nós temos aqui a chamada Antioquia da Psídia. Aí nós temos Derbe e nós temos também Listra, certo? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Em princípio são essas cidades que Paulo ele vai evangelizar e um grupo de historiadores entende que a carta aos Gálatas ela foi direcionada em princípio para essa região chamada de região sul. Inclusive o nosso autor da lição ele trata desse assunto, professor Moab, dessa região que seria mais a parte ao sul, professor. Exatamente, que é onde as igrejas que Paulo participou diretamente, né? Onde elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, e algumas pessoas, depois que Paulo passa por essa região, que funda as igrejas, então chegam com o tempo depois os falsos mestres, né? Bem intencionados, mal intencionados, né? Isso aí nós não sabemos, porque é importante a gente destacar que algumas pessoas estão presas a costumes judaicos porque acreditam que isso seja necessário. Nem sempre uma pessoa ela ensina errado porque ela tem uma má intenção. Ela tem Uhum, muitas vezes uma má fundamentação. E há entre as pessoas que têm um certo temor a preocupação de perder a salvação. Então, havia nesse contexto pessoas que entendiam que, por mais que existisse o sacrifício de Cristo, era necessário guardar o sábado, era necessário a circuncisão, né? Então, um conjunto de costumes que estavam na antiga aliança. Então, uhum, Paulo funda as igrejas, Paulo anuncia Cristo, mas quando Paulo passa por essas regiões, aí vem logo atrás os falsos profetas, né? Os falsos mestres, né? Falsos isso. ensinadores, querendo trazer para a igreja que, olha, o Paulo pregou, não é? Só que o que Paulo pregou não é suficiente. Vocês não podem parar de obedecer o que Moisés deixou. Uhum, Então, nessa saída de Paulo, essa região onde Paulo fundou essas igrejas, os irmãos começaram a ter dúvidas a respeito da sua salvação e começaram agora a abraçar o que esses falsos ensinadores estavam trazendo. E aí, Paulo, ao ter esse conhecimento, estar ciente dessa informação, ele começa a escrever para essas igrejas para que elas pudessem entender a grandeza do sacrifício de Cristo. amém. Justamente como ele está dizendo, a importância e frisar isso aqui, essa parte sul, né? Justamente devido a essa influência, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Essa apresentação foi apenas para demonstrar mais ou menos assim onde ficaria a região onde fica a região da Galácia, né? Lembrando que fica, como nós chamamos hoje, na chamada Turquia. A lição, quando ela vai tratar sobre esse assunto, ela trata justamente nesse primeiro tópico, falando sobre essa carta aos Gálatas, esse contexto. Lembrando que nós estamos aqui dentro de um contexto que é chamado contexto do Império Romano, não é isso? Império Romano. E nesse contexto, quem são esses Gálatas? É importante trazer também, professor, a ideia de quem seria os Gálatas, né? De uma forma geral, entende-se, e alguns, inclusive o pessoal da arqueologia que trata sobre o tema, entende que essa região, também chamada de região da Galácia, né? Que, como eu disse, está lá no norte da Turquia, entende que esse nome vai derivar de gauleses também, né? De cerca de 20 mil gauleses, segundo a Sociedade de Arqueologia Bíblica, é, chegou a essa declaração de que cerca de 20 mil gauleses que se estabeleceram ali na região, ali por volta do ano 278 antes de Cristo, mais de 2 séculos assim
essa área foi, na verdade, tomada por esse tipo, por esses gauleses, e nas nossas Bíblias de estudo, inclusive a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de estudo NAA, ela traz, e se é importante o professor pesquisar, ela traz uma ideia justamente corroborando com essa questão de que esses gauleses, que alguns dizem que depois se estabeleceram na França, que seria Gália, mas aí não confundir justamente com o pessoal da Gália, que seria hoje a França, mas esses gauleses aqui seria também identificados é, como essa parte principal, identificado como os chamados celtas. Isso é importante frisar, porque quando nós tratamos desse assunto, as pessoas têm que ter em mente em que contexto, que cultura e também o contexto geográfico que o apóstolo Paulo está escrevendo, né? Então, essa questão também ficava na chamada Ásia, que também era a Ásia Menor, né? Partindo desse princípio, quando nós entendemos dessa forma, aí a mente se abre para entender realmente o contexto que Paulo está se referindo. Porque quando ele envia a carta, ele está enviando para uma federação de igrejas. Não se esqueça disso. E esse termo federação de igrejas, você vai encontrar num livro chamado de Comentário aos Gálatas, de um autor alemão chamado de Adolf Paul. Ele, quando comenta essa carta, ele vai dizer que era uma federação de igrejas. Por que federação? Porque Gálatas 1 e 2 vai dizer que a carta é dirigida às igrejas da Galácia. Plural ali é Galácia. De fato, ele está se dirigindo não a uma igreja específica, como se você pegar a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, professor, vai estar lá a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, ou seja, uma igreja específica, diferente da igreja aos romanos, diferente da igreja aos filipenses, que tinham um direcionamento específico, aqui é diferente. E nesse livro, desse comentarista chamado de comentário, que ele comenta o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, ele vai dizer que Paulo, um ponto importante que eu achei, que nas chamadas questões introdutórias, ele vai dizer, professor, que Paulo aqui, nesse momento aqui, da parte de Paulo, nós não temos nenhuma troca de correspondência. Ou seja, quando as cartas de Paulo não é uma troca de correspondência, ele envia a carta e enviam para ele também uma carta específica, não, certo? Não é dessa forma que se entende, não é uma troca de correspondência, mas somente a carta de Paulo enviada apenas com uma espécie que ele chama aqui de, esse autor ele vai chamar de diálogos pela metade. Por que ele identifica dessa forma? Porque ele ilustra alguém que só está justamente enviando informações, certo? Então, entendendo isso, nós observamos que a carta foi escrita aqui por volta, consenso ali cerca de 49 depois de Cristo, ou seja, um dos primeiros escritos cristãos, professor Moab justamente é a carta de Paulo aos Gálatas. É interessante também que alguns comentaristas dizem que os Gálatas eram um povo bem receptivo, né? Eles eram um povo, boa parte, que viviam no campo, né? Camponeses, eram pessoas muito ligadas a superstições, a mitologias, e era, na verdade, um conjunto de vários povos ali que viviam naquela região, e uma parte eram judeus. Então, você, quando começa a entender esses detalhes, você percebe que, de fato, havia uma facilidade de entrar novas ideias na igreja, novos ensinos, porque o povo ele era bem receptivo a ensinos, né? Então, a ausência de Paulo na igreja e unindo com a característica daquelas pessoas por serem receptivas a orientações, a ensinos, a mestres, fez com que eles começassem a ouvi-los e a seguir essas falsas ideias. Né? Então, a gente percebe que o Paulo está em um contexto, né, de pessoas receptíveis, e em contrapartida, nisso existe uma facilidade de entrada de heresias. Verdade. É importante deixar claro também que quando nós tratamos aqui dessa parte sul da região chamada da Galácia, professor, e o professor na lição também, e inclusive tem um livro de apoio também, para os irmãos ficarem sabendo, essa lição ela veio com um livro de apoio. Neste livro de apoio, o autor da lição, ele trata justamente dessa informação e vai dizer que há também uma dúvida com relação quem são realmente direcionados a essa carta, né? Na região, quem são esses Gálatas? Porque, como nós falamos, em princípio se entende que é a região onde Paulo passou na parte mais sul. Como falei, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, ou seja, em princípio se entende que é essa parte. Porém,
hoje, com as pesquisas arqueológicas que, quando se avança, que isso aí é a parte sul, né? Que se avançaram, se entende que, na verdade, a parte sul da galáxia, em tese, claro, é uma parte sul, né? É, distante da parte norte, porque a galáxia não era só aquela parte sul, ela também se estendia, a chamada que eles chamam de galáxia geográfica, que vai também até a parte norte. E com isso aí, nós observamos que o significado da carta ela pode ter sido muito mais abrangente do que apenas essas regiões aí. Na verdade, o envio da carta, né? A carta foi enviada não só para essas regiões que nós citamos agora há pouco, mas também se entende que pode ter sido enviada para outras cidades que não foram listadas aqui, nem está escrito, por exemplo, no livro do Atos dos Apóstolos, né? Em princípio, bom deixar claro isso aqui, porque nós observamos que o contexto geral, um contexto histórico, que é o Império de Roma, ali no primeiro século, certo? Nós temos aqui na parte chamada de Ásia, que hoje aqui nós temos a Turquia, resumindo esse primeiro tópico, é importante deixar isso claro. E aí o professor frisa isso, que esses Gálatas que as escrituras mencionam, derivam-se dos gauleses que estabeleceram na região ali por volta de 278 a.C., certo? Deixar isso bem claro para justamente não trazer dúvidas. Aí a nossa lição, professor, caminhando, ela vai trazer aqui a respeito também quem seria o autor, né? O autor dessa carta. Porque é importante deixar bem claro. Alguém pode dizer, não, é Paulo, claro. Claro que foi Paulo. Mas por que é importante deixar claro, professor, que o autor é o apóstolo Paulo? Houve no século XVIII também alguns questionamentos sobre a autoria dessa carta, se de fato teria sido Paulo ou alguém se passando por Paulo estaria escrevendo a carta aos Gálatas. Mas há um consenso, né, onde de fato é o apóstolo Paulo quem escreve, e isso nós percebemos porque Paulo se identifica, nós percebemos porque é dirigido a igrejas que o próprio apóstolo Paulo fundou. O tempo que essa carta foi escrita foi em torno do ano 48 a 50, né, depois de Cristo, né, da era atual. Então, alguns argumentos, quando começam a se unir, dá força para que, de fato, tenha sido o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. Muito bem, de fato isso é importante porque, como você falou, algumas pessoas tentaram questionar, porém, essa é uma das cartas que em teologia chamam-se de cartas ou epístolas autênticas do apóstolo Paulo, né? O pessoal mais liberal entende que algumas epístolas não são autênticas do apóstolo Paulo, né? Mas essa daqui não, essa daqui entende-se que de fato foi da própria mão do apóstolo Paulo, inclusive ele fala, né? Aí, e a lição, ela traz uma ideia assim bem básica de quem seria Paulo, mas é importante o nosso professor, juntamente com os nossos alunos, entender que quando tratamos do apóstolo Paulo, devemos compreender que quando ele se refere como hebreu, né? É Paulo, porém o seu nome, como todos nós sabemos, é Saulo também, né? Porque Paulo ele tinha uma cidadania romana. Paulo era judeu, porém de cidadania romana. Ele próprio diz, né? Em sua carta que é hebreu de hebreu, né? Ele diz que é da tribo de Benjamim. Ou seja, quando Paulo ele vai tratar justamente sobre esse assunto da cidadania, de quem seria ele, tentando também defender, ele informa que nasceu em Tarso, né? Da Cilícia. Se você viu naquele mapa, professor, mais para baixo um pouquinho tem a cidade de Tarso. Seria a cidade em que Paulo havia nascido, né? Que apesar de estar ali no Oriente, ele também foi bastante influente, foi influenciado pelo chamado helenismo, porque Paulo, ele, apesar de ter estudado ali aos pés de Gamaliel, como ele próprio diz, Gamaliel, né, autor da lei, por ser judeu, mas Paulo recebeu uma educação também, por morar e viver também nessa cidade de Tarso, assim, uma educação helenística, ou seja, uma educação que tinha tradições, como eu vou até citar aqui, inclusive Jerônimo. Jerônimo diz que Paulo teria porventura nascido em uma cidade ali mais próxima ali do norte da Galileia e ter migrado para Tarso. Ou seja, o que é que isso tem a ver com a lição? Está distorcendo, é claro, está distorcendo, mas é um fato para mostrar que há pessoas que, na verdade, trazem complementações para entender, para que o debate seja mais amplo. Porém, nós sabemos que ele se identifica que é de Tarso, né? De Tarso. Tarso da Cilícia. E como judeu, alguém que nasceu, que foi educado nos pés chamado de Gamaliel, ou seja, mas não devemos deixar, não devemos esquecer que Paulo, ele também
como tem uma origem também ali entre os romanos, entre o pessoal helenístico. Ele era alguém que foi no criado vamos dizer assim, na cultura grega. Então nós devemos entender também que ele com certeza teve uma educação helenística. Hoje, como se sabe hoje, professor, hoje se sabe que as crianças judias também liam obras gregas, professor. De acordo com Murphy O'Connor, ele vai se dizer, numa biografia que ele faz justamente sobre Paulo, ele diz que as crianças gregas e judias também liam essas biografias. Ou seja, por que Paulo também não poderia ter lido? Paulo ter frequentado a sinagoga, mas também sua juventude ter participado ali da vida social do helenismo. E Paulo era conhecido, né, por conta da sua boa fundamentação, da sua boa argumentação, de ser uma pessoa zelosa, né, naquilo que cria. Então, Paulo era alguém que os apóstolos mencionavam como alguém bem instruído, né? Então, isso foi muito relevante para a igreja, né? E você percebe também que o apóstolo Paulo, já no início da carta aos Gálatas, ele faz questão de afirmar que ele era um apóstolo da parte de Deus, né? Tendo em vista que esses falsos mestres queriam invalidar a pregação de Paulo. Então, Paulo, ele, de uma forma cirúrgica, ele consegue montar toda uma argumentação de que a afirmação que ele fazia era bem fundamentada. Então, ele já começa dizendo: olha, eu sou apóstolo da parte de Deus e eu não estou só aqui, eu não sou uma pessoa deslocada ou uma pessoa isolada, eu estou junto dos líderes da igreja, eu estou junto da liderança e nós estamos afirmando que em Jesus, de fato, a salvação. E o interessante é que Paulo, quando ele prega, ele consegue fazer o link mostrando que tudo que se anunciava no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Então, de forma que na pregação de Paulo, no ensino de Paulo, todas as perguntas eram respondidas e, de fato, Cristo era anunciado com propriedade, mostrando que ele era o grande cumprimento da promessa. Filipenses capítulo 3 versículo 5, né? Onde ele vai dizer justamente sobre que ele é hebreu de hebreus, ou seja, para identificar-se assim, porque quando Paulo escreve as cartas dele, você pode ver que ele inicia as cartas trazendo justamente essa defesa do seu apostolado. Ele inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e sempre diz que não é da vontade dos homens, mas da vontade de Deus, certo? Paulo, ele foi criado, como nós bem sabemos, aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, né? Gamaliel. E nós sabemos que Gamaliel era o famoso fariseu rabino, né? Então, de acordo com as escrituras sagradas, Paulo teve uma educação formal interessante, professor. E essa educação formal é feita também na sinagoga. E isso é importante trazer porque justamente eram duas escolas que havia lá em Israel, Jerusalém, né? As famosas escolas de Hillel e Shammai. Ou seja, eram essas escolas que justamente faziam a interpretação das escrituras sagradas, da lei judaica, né? Resultava também na criação de escolas. O pensamento de Hillel era mais leniente, e tinha o de Shammai que era mais rígido. Ou seja, se estudava o Talmud. Então aqui nós observamos que quando a Escritura vai tratar sobre a vida de Paulo, ele está dentro de um contexto que vai trazer justamente essa ideia de como ele foi criado. E ele vai dizer ali, na lição mesmo, vai dizer que a sua carta foi escrita, como nós falamos aqui, em 49, mas essas datas não são precisas, mas elas são aproximadas. A lição já traz 48 a 51, né? E o motivo da carta, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o motivo da carta, é interessante que no motivo nós observamos que um dos principais motivos era para combater o chamado legalismo, professor. Legalismo. O que seria legalismo, né? O legalismo aqui em especial, quando trata-se de legalismo, está tratando justamente daquele momento em que as pessoas tentam atrelar a salvação pela fé em Jesus, não somente, mas também acoplar, atrelar obras, no caso aqui da lei, por causa de algumas pessoas que eram denominadas de judaizantes, professor Moab. Esse motivo, um dos principais motivos, como o autor da lição diz, ele diz aqui assim: e a carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo para acrescentar a mensagem do evangelho à prática da lei de Moisés. Ou seja, as boas novas estava sendo justamente nesse momento aqui atrelada a práticas da lei mosaica. E isso era um perigo para a igreja. E um dos motivos da carta
ser escrita foi justamente essa, para fazer com que chamar a atenção do povo. Inclusive no capítulo 3 aí, Paulo vai chamar esses Gálatas que estavam deixando se levar de insensatos, né, loucos. E também no capítulo número 4 tem um ponto bem interessante, porque quando ele vai tratar sobre justamente a lei, eu vou até pegar aqui o capítulo, de número 4 ele vai tratar sobre a lei, ele vai dizer assim: digo, pois, que todo o tempo em que o homem é herdeiro, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aí ele vai trazer a história de você estar debaixo da lei, que o evangelho também nos isenta dessa lei. A lei aqui, as exigências da lei, para você receber a salvação, se aproximar de Deus, mas ele traz Cristo como suficiente que cumpre a lei, e ao cumprir a lei, nós cumprimos em Cristo. Então, um dos motivos aqui é justamente não atrelar os preceitos legalistas do judaísmo à nova fé cristã que estava surgindo, professor Mário. Nesse caso aqui, professor, nesse motivo da carta, é, você já pode também entrar nesse motivo da carta e também agora você também pode trazer a ideia aqui para nós entrarmos na segunda parte da carta, que é sobre a saudação, o motivo de Paulo saudar os irmãos da forma que ele sempre saudou. Os mestres que queriam trazer essa dependência na igreja, no entendimento de que precisavam cumprir a lei mosaica, eles não chegaram de qualquer jeito, né? Eles sempre um mestre, quando ele quer trazer um entendimento para um aluno, ele bola uma estratégia, né? Ele define um caminho para que essa informação ela seja implantada na mente do aluno. Então, quando esses falsos mestres chegam nessas igrejas que Paulo havia anunciado a Cristo, eles começam a colocar questionamentos sobre, de fato, se Paulo era alguém que merecia a confiança. Né? A questão de citar se Paulo, de fato, honrava o Antigo Testamento, honrava a Moisés, se Paulo, de fato, ele levava em consideração aquilo que havia ensinado na Antiga Aliança, a questão do seu apostolado, se realmente era válido ou era apenas alguém que tinha o título de apóstolo sem autoridade devida de um apóstolo. Então, começava a trazer questionamentos na igreja, a ponto de gerar um sentimento nos cristãos, embora sendo gentios, né? Cristãos gentios, trazendo um sentimento de dúvida quanto à sua salvação. Então, com ele, quando os mestres traziam essa dúvida, eles tentavam responder a dúvida dizendo: olha, o que vocês precisam é acrescentar o que vocês já fazem às obras da lei. E aí sim vocês estarão firmes e salvos, né, da condenação. Vocês não podem se afastar da lei de Moisés. Você não pode se afastar das festas, né, judaicas. Vocês não podem se afastar dos costumes que Moisés deixou para o povo. Então, a igreja começava a pensar que, se não tivesse ainda presa aquilo que Moisés deixou, a sua salvação agora estava em risco. Então, o apóstolo Paulo, diante desse entendimento, fica agora na estratégia de escrever uma carta para que a igreja pudesse ser fortificada na fé. E é isso que tem que haver em toda a igreja, não é? Convicção da grandeza de Cristo. Sempre que nós colocamos alguma outra obra que não seja a obra de Cristo para a justificação, nós estamos diminuindo a grandeza e o alcance, né, da salvação que é em Cristo Jesus. Aí você pergunta: a justificação é pelas obras? Sim, é pelas obras de Cristo. Justamente. E por isso que o motivo da carta, ela traz a ideia no capítulo 5 versículo 7 professor, de um atleta, que ele fala: corrias bem, né? Corrias bem. Eu vou até ler aqui. Ele dizia assim, capítulo 5 e versículo número 7: corrias bem. E quem vos impediu, né? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele traz essa figura de um atleta justamente para demonstrar um problema que estava acontecendo na igreja, naquela região. Pelo fato de, como nós falamos, judeus, que em princípio diziam terem crido em Cristo, porém, a fé estava atrelada ainda aos preceitos judaicos. Isso era um problema porque nós estávamos no início da igreja e não tínhamos ainda o cânon do Novo Testamento, como nós dizemos, todo já formado, não.
Não tínhamos essa formação. A escrita estava sendo feita, algumas cartas, como Paulo aqui estava escrevendo. Os evangelistas estavam, alguns evangelhos, inclusive, vieram muito posterior à própria carta aos Gálatas. Então, observe que, nesse caso aqui, você entende que ele estava justamente tentando trazer a ideia de que a fé em Jesus era suficiente. Existe também a ideia de que a própria carta aos Gálatas, ela foi escrita antes mesmo do Concílio de Jerusalém, Atos 15, pelo fato de que lá no concílio não tratado o assunto, né? No concílio não trata do assunto que foi tratado aqui por Paulo, mas o assunto em si já era um assunto recorrente que estava ocorrendo nas igrejas de uma forma geral, tanto é que ele levanta aquele concílio, só que concílio não trata dos assuntos das igrejas da Galácia, né? E aqui também parece que, nesse momento, nós observamos que Paulo ele está se admirando, né? Tanto é que ele, aqui ele vai continuar dizendo no capítulo 4, ele vai dizer que eles ali guardam dias e anos e meses, receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ele dizia para eles que era trabalhar em vão, caso houvesse essa questão de volta a esses rudimentos de uma região que a Escritura nem fala que Paulo, geralmente Paulo quando viajava, ele ia para congregações, né, sinagogas, e aqui sequer ele fala a respeito de sinagogas nessas regiões, mas os judaizantes estavam indo lá para justamente atrapalhar esse ministério, vamos assim dizer, né? Então, Paulo inicia, professor, também, aqui fala a respeito da saudação paulina e o motivo de Paulo iniciar a sua mensagem, a sua carta, informando que é apóstolo da parte de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A identificação é justamente uma defesa do seu apostolado, né? Ele, como enviado, e isso é importante o professor trazer essa ideia porque havia muita oposição ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha muita oposição. Isso é importante trazer pra, porque as pessoas pensam que era tudo a mil maravilhas, né? A igreja primitiva, como se ela fosse isenta de problemas. Tinha muitos problemas também. Muitos, muito mesmo, professor. Exatamente. E quando você lê, né, Atos dos Apóstolos, você começa a perceber que enquanto Paulo caminhava para pregar o evangelho, sempre era seguido por alguns judeus, né, querendo atrapalhar a obra de Paulo, né, a obra de Deus na vida de Paulo. Então, era muito comum pessoas com inveja, né, do que Deus estava fazendo através do ministério de Paulo e tentavam desfazer, tentavam fazer confusão, né? Então, durante essa trajetória de Paulo, como o presbítero Otoniel bem falou aí, havia as oposições. Então, buscando o quê? Buscando trazer, diminuir, né, os frutos do seu trabalho. Então, a oposição ela pode ser externa, né, com movimentos para trazer confusão, ou também pode ser interno, né? Entrar dentro da igreja e lá na congregação colocar falsos ensinos para desfazer aquele evangelho que tinha sido anunciado. Então, o apóstolo Paulo ele experimentou esses combates, né? E em todos eles Paulo foi firme. E você percebe não só também com a igreja, com a carta aos Gálatas, você percebe também a mesma situação parecida apareceu também na carta aos Coríntios, né, a igreja em Coríntios. Então, essa realidade era uma realidade comum naquele tempo, como é comum hoje, e é por isso que a igreja ela precisa estar firme no evangelho de Cristo Jesus, né? Às vezes a gente precisa ser direto e confrontar, porque o número de falsos ensinos e falsas ideias que querem implantar na igreja, a tendência é cada vez aumentar, principalmente com as redes sociais. Verdade. E os dias de hoje são dias que nós devemos prestar muita atenção, né? Demais até, e se preparar, como o apóstolo Paulo era um preparado para o seu tempo, né? Paulo, o teólogo, filósofo, né? Discutiu no Areópago com outros filósofos epicureus estoicos, ou seja, era alguém preparado, e isso é uma mensagem para nós hoje. Por isso que ele se identificava não como chamado da parte dos homens, porque ele tinha convicção do seu chamado. Isso é importante nós frisarmos para que as pessoas pensem que, não pensem que as coisas eram muito mil maravilhas. Não, na época era muito difícil a situação, né? Paulo, responsável aí pela pregação do cristianismo ali por todo o Império Romano, ele foi o maior responsável por isso, né? Nas demonstrações de profundo conhecimento teológico,
filosófico dele, ele tratava de assuntos complexos com uma naturalidade. Veja no Areópago o discurso dele com os epicúreos estoicos. Então ele pega aquela forma do chamado Deus, é, de um Deus lá que eles tinham, que ele não sabia quem era, que ele chamava de desconhecido, né? E ele traz aquilo para justamente identificar o Evangelho de Cristo, ele dando um novo significado àquele assunto, né? Então, é importante usar isso de uma forma brilhante, o apóstolo Paulo, né? Lembrando também, irmãos, que quando tratamos de Paulo, nós lembramos que ele é alguém que foi usado justamente com esse fim, esse propósito, para demonstrar o que é o Evangelho, porque o Evangelho estava preso em Jerusalém, os discípulos estavam presos em Jerusalém. Inclusive, foi a partir de Paulo que houve essa grande discussão. Isso é importante dizer, e por isso que ele se identifica aqui como Paulo enviado da parte dos homens, não da parte dos homens, mas de Deus, e ele está trazendo aqui também a sua autoridade apostólica, né? E nesse meu termo aqui, ele vai trazer justamente o propósito e o objetivo dele, né? Ele vai dizer que está com alguns irmãos, a lição vai dizer que isso demonstra humildade por parte de Paulo, é de onde vem também a ideia de que Paulo pode ter sido apenas aquele que falava e ter secretários para escrever, né? Mas ele também explica que está falando com sua própria escrita. Os destinatários também já falamos, que são as igrejas da Galácia. E quando falamos sobre a nossa salvação não depende de obras, professor, e aqui a gente já pode também entrar no tópico 3 para frisarmos, porque tem uma coisa a ver com a outra, a importância da nossa liberdade, que não depende de obras. E nós tratamos aqui justamente que a salvação pela fé em Cristo. E o problema era que os judaizantes estavam atrapalhando esse momento. Atrapalhando esse momento e tentando acoplar a salvação, situações que não tinham nada a ver com o sacrifício vicário de Jesus, que é único e suficiente para a salvação da raça humana. Professor, para nós chegarmos, concluirmos, professor. Eu queria pontuar nessa situação, né, que às vezes parece ser uma coisa de pouca relevância, né? Ah, mas se eles já estavam confiantes em Cristo, o que é que iria atrapalhar, né? Guardar o sábado, circuncidar, o que é que isso poderia atrapalhar na fé, né? Se era algo mais que ele estava fazendo, e isso é muito importante a gente entender. Toda vez que eu penso que eu preciso de algo mais para garantir a minha salvação, em outras palavras, eu estou dizendo o que Cristo fez não é suficiente. Então, tudo que acontece, né, de heresia é para diminuir o sacrifício, a obra de Cristo. A igreja, quando entende de fato a grandeza da obra de Cristo, quando João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós entendemos a grandeza do que Cristo fez por nós percebemos que nós não tínhamos condição alguma da justificação. Então, quando o apóstolo Paulo ele apresenta que a igreja estava saindo do evangelho que havia recebido, está dizendo o seguinte: olha, vocês receberam a boas novas da salvação, que tudo se concentra em Cristo. E agora vocês estão deixando esse entendimento para se apegar a elementos que eram sombra, como a Bíblia diz, sombra daquilo que estava para acontecer, onde a plenitude de tudo está em Cristo. Então, a igreja, ela precisa estar alerta que essas orientações de que fazer um procedimento ou outra, isso apoia a salvação, isso aí, na verdade, é uma forma de diminuir a grandeza do que Cristo fez pelo mundo. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio, né? Nosso EBD em Síntese Podcast, lição de número 1. Lembrando que nós estamos tratando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Ponto principal aqui é a salvação pela fé em Jesus, sem necessidade de intervenções e invencionistas, nem nada que venha a ser contrário àquilo que foi estabelecido no próprio Evangelho, que é, pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, mas ele tem a base do Evangelho de Cristo, o Evangelho que vai dizer que Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então não há necessidade, né?
de mais alguma coisa. E o apóstolo Paulo, quando ele direciona a sua carta, a autoridade dele como apóstolo é apresentada na própria carta. Isso tem que ficar bem claro. Professor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntamente com você nesse dia, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, quem sabe a hora que nossos amigos e irmãos estarão vendo. Nós agradecemos a oportunidade, professor, e como sempre dizemos, nós damos graças ao Senhor no nome de Jesus. Amém.